A importância de estratégias de vacinação no controle da pandemia de Covid-19 não pode ser minimizada e deve ser vigorosamente endossada. Mas conforme elas tomam forma ao redor do mundo, as farmacêuticas estão enfrentando desafios na fabricação e na construção de cadeias de abastecimento para atender às demandas. E foi justamente buscando proteger o maior número possível de pessoas que as autoridades do Reino Unido optaram por priorizar a distribuição de uma primeira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech. Dessa forma, eles atrasaram a segunda aplicação para 12 semanas. Isso é o triplo das 4 recomendadas pelas empresas. Os proponentes dizem que a maior parte da imunidade é alcançada após a primeira dose e que a segunda pode ser aplicada de forma mais espaçada. Eles argumentam que isso daria proteção suficiente a muito mais pessoas, de forma mais rápida. Também, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, já afirmou que vai liberar todas as doses da vacina para acelerar o programa de vacinação. Mas o risco é de que os fabricantes não consigam restabelecer o cronograma de fornecimento para garantir que a segunda dose chegue a tempo de aplicação em muito mais pessoas. Against COVID-19. President-elect Joe Biden has come out with more details on his immunization plan. This as the country sees the numbers of cases and fatalities reaching unprecedented levels. We are now closing in on... Aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, evitou cravar uma data de início para a campanha de vacinação contra a Covid-19. E nessa semana, ele defendeu a aplicação de uma dose única da vacina criada por Oxford e AstraZeneca como estratégia para aumentar o número de imunizados contra a doença no país. Essas doses, que com 2 doses você vai a 90 e tantos %, com uma dose vai a 71%. 71%, talvez a gente entre para a imunização em massa, é uma estratégia que a SBS vai fazer, para reduzir a pandemia. Talvez o foco seja não na imunidade completa, e sim na redução da contaminação. E aí a pandemia diminui muito. Podendo aplicar a segunda dose na sequência, aí você vai para a imunização de 90 e tantos % alto. Toda essa situação abriu uma brecha entre os especialistas, porque alguns apoiam dar uma dose única da vacina para o maior número de pessoas, enquanto outros querem vacinar de acordo com o protocolo usado durante os testes clínicos. Klaus Ischutec, o presidente do Instituto Paul-Ehrlich, que é o órgão federal alemão encarregado de vacinas e medicamentos biomédicos, pleiteia que se respeite o procedimento prescrito, porque ele acredita que não são válidos os dados disponíveis sobre eficácia e segurança. Na contrapartida, Thomas Mertens, presidente da Comissão Permanente de Vacinação do Instituto Robert Koch, também na Alemanha, vê aspectos positivos nessa ideia britânica. Nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro, é justamente sobre isso que o Direto ao Ponto fala. Eu sou Eric Haupt, bem-vindos. Uma vacina dá ao corpo humano um vislumbre do vírus causador da doença. Isso treina o sistema imunológico para a exposição ao vírus real, e até o momento, os imunizantes contra a Covid-19 aprovados requerem 2 doses, em períodos determinados cientificamente durante os ensaios clínicos. Por isso, a decisão de atrasar a segunda dose tem causado controvérsias. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration lembrou a comunidade médica da importância de receber ambas as doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com a forma como elas foram testadas. Já o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, o Hans Kluge, disse que os países europeus que estão iniciando a vacinação com o imunizante da Pfizer-BioNTech devem ser flexíveis em termos de tempo entre a primeira e a segunda dose. Isso para alcançar um equilíbrio entre tirar o máximo proveito da quantidade limitada de doses e proteger o maior número possível de pessoas. Antes disso, a OMS havia afirmado que, apesar de recomendar que ambas as doses sejam aplicadas dentro de um período de 21 a 28 dias, sob circunstâncias excepcionais, a segunda dose da vacina poderia ser adiada. We were prepared for a challenging start to 2021 and it has been just that. Quando o Instituto Butantan detalhou que a vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38%, valor que inclui também voluntários que foram infectados pelo coronavírus e não tiveram sintomas que necessitassem de atenção médica, esse debate ganhou nova vida.
Nesse sentido, o levantamento aponta que a resposta imunológica ocorreu dentro de 28 dias após a primeira dose, sendo necessária uma segunda injeção após 14 dias. E para discutir um pouquinho esse cenário, eu recebo agora a imunologista Etel Maciel, que também é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Professora, bem-vinda ao Direto ao Ponto. Olá, Eric. Obrigada pelo convite. Já quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando com os seus ouvintes. Eu que agradeço. Para a gente começar, Etel, as vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro requerem 2 doses com um intervalo específico de tempo entre elas. Mas o que a gente tem visto é um movimento de mudanças nesses protocolos de alguns países do mundo. Qual a importância de se respeitar essas 2 doses? Por que isso ocorre? Por que 2 doses em tal período de tempo? Toda pesquisa, todo ensaio clínico é definido logo nas primeiras fases, que a gente chama de dose e resposta. Então, quanto de imunizante é necessário para produzir aquela resposta, no caso da vacina, ativar o nosso sistema imunológico para combater o vírus. A vacina treina o nosso organismo, é isso que ela faz. Então, a gente precisa saber qual é a dosagem, qual é o intervalo, se precisa de uma dose, se precisa de 2 doses. Então, tudo isso é definido no estudo. Para esses nossos estudos das vacinas aprovadas até o momento, todas são de 2 doses. Então, todos os ensaios clínicos foram de 2 doses, variando o intervalo com que cada imunizante, né, de cada fabricante, conseguiu ativar esse efeito, né, treinar o nosso sistema imunológico para responder quando ele entrar em contato com o vírus. Quando a gente estiver em contato com alguém que está infectado, né, que está doente, então, como que o nosso organismo vai responder? O que todos esses fabricantes até agora, que foram aprovados, né, então, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Coronavac, que estão até agora, né, no momento aprovadas, a gente tem algumas vacinas que estão sendo estudadas de dose única, mas nós não temos nenhuma aprovada ainda. Todas são de 2 doses. O que nós vimos, né, a Coronavac, ela tem um intervalo de 2 semanas, podendo ser até 4 semanas, entre a primeira dose e a segunda dose. A vacina da AstraZeneca, nos estudos, ela foi administrada com intervalo de 4 semanas até 8 semanas. Mas alguns estudos preliminares de pessoas que tomaram até 12 semanas, né, então 3 meses entre uma dose e outra, né, parece, a gente não tem esses dados ainda, mas eles estão apresentando para a Anvisa. Eu quero dizer, a gente não tem assim, eles não são públicos, né, liberados. Claro. Está liberado é só a publicação que eles fizeram e a gente só tem informação até 8 semanas. Mas o que a gente ouviu de alguns pesquisadores da Fiocruz que estão envolvidos, né, nesse estudo é que eles têm dados até 12 semanas e o Reino Unido, inclusive, pela dificuldade de termos uma produção muito acelerada dessa vacina, aprovou o regime de 12 semanas. Então, tem uma diminuição de eficácia, mas ela ainda está dentro do aceitável, acima de 50%. Então, até que ponto seria justificável nós fazermos essa modificação aí entre o período de doses? A gente não sabe exatamente, Eric, nesse momento, de quanto é essa eficácia com 12 semanas. O que nós sabemos é que até 8 semanas a eficácia está em torno aí de 63% dessa vacina da AstraZeneca, com as 2 doses, né? E, então, a estratégia de ampliar esse intervalo para 12 semanas, ela se justifica nesse momento, se não houver perda de eficácia, né, se não houver uma perda significativa, ela se justifica porque nós não temos uma produção de vacinas que garantiria uma rapidez para administrar essas doses. Então, do ponto de vista de saúde pública, talvez pode valer a pena, né, você imunizar mais pessoas, o
do que você imunizar o menor número, porque você só tem a segunda dose, por exemplo, dentro de 4 semanas, no número X de pessoas. Então, pode ser uma estratégia, a gente não sabe ainda qual regime que vai ser aprovado aqui na Anvisa, se com 6, com 8 ou com 12 semanas, mas o que nós temos informações, né, que até 12 semanas, como foi aprovado no Reino Unido, há uma eficácia para cima de 50%. E até uma outra possibilidade que foi levantada, principalmente aqui no Brasil, pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi a questão de termos apenas uma dose da vacina. Nós temos hoje algum estudo clínico que mostre o que pode acontecer com o imunizante e também com o próprio vírus nesse sentido de apenas uma dose? É isso aí, Eric, assim, a gente não tem evidência de dose única. Eu não sei de onde ele tirou assim, essa informação. Os dados que são publicados até agora da vacina, elas não permitem, esses dados não permitem a utilização de uma dose só. Então, não saberia dizer de onde o ministro tirou essa informação. Ela não foi aprovada nem no Reino Unido com esse regime, né? E olha que o Reino Unido está num momento bastante difícil, né? Uma segunda onda muito agressiva, e eles aprovaram, inclusive, esse intervalo de 12 semanas para ver se eles conseguem vacinar mais pessoas. Eles já começaram a vacinação com a AstraZeneca, né, desde a semana passada, para ver se eles conseguem um impacto mais rápido, vamos dizer assim, na diminuição do número de casos, porque a situação está muito complexa, os sistemas de saúde já estão à beira de um colapso no Reino Unido, né? E até lá no Reino Unido também o governo deu uma orientação atualizada de que seria razoável fazer um intercâmbio de vacinas entre as doses. Como tu analisas essa possibilidade? Ela pode ser viável ou não? Por exemplo, dar uma primeira dose da AstraZeneca e uma segunda dose da vacina da Pfizer ou vice-versa? Eu tenho uma preocupação, Eric, da gente começar a fazer coisas que não foram testadas nos ensaios clínicos. Nós não temos informações até o momento sobre essas reações. Nós temos, nesse momento, um acordo assinado entre a AstraZeneca e o Instituto Gamaleya, da Rússia, que eles estão começando a fazer isso. Já assinaram o acordo para fazer estudos, dando a primeira dose de um e a segunda dose de outro. Ao final, né, provavelmente daqui a 2, 3 meses, nós vamos ter informações sobre isso. Mas, nesse momento, nós não temos dados de segurança que possam embasar essa alternativa, né? Nós entendemos que os governos estão, assim, é a medida do desespero, né? Que, assim, você está vendo as pessoas morrendo, não temos vacina no tempo, na velocidade com que seria importante para a gente ter um impacto na pandemia, e você quer dar uma resposta à população. Mas eu acho muito temerário quando cada país começa a fazer intervenções que não existe embasamento científico para essa ação, porque a gente começa a ficar num plano de incertezas muito grande, né? Concordo com a senhora, porque a gente vive num momento que a ciência vem sendo muito desacreditada e, de repente, essas decisões políticas de testar coisas que não tiveram um apoio científico por trás pode ter um efeito negativo e sobrar, então, para quem? Para a ciência ser ainda mais atacada. Exato, porque como a gente não tem informação, se há uma eficácia, se há algum impacto, se há algum problema de segurança, né? Porque as vacinas têm tecnologias diferentes, elas foram desenvolvidas, né, usando tecnologias diferentes, por exemplo, a Pfizer e a AstraZeneca, né? Então, uma é uma vacina de RNA, outra é uma vacina de vetor viral, são tecnologias diferentes, ainda que elas cheguem no mesmo lugar, né, as tecnologias são diferentes. Então, a gente não tem informação sobre isso. Então, é preciso que se façam os estudos, mesmo que, como esse que a AstraZeneca, né, e o Instituto Gamaleya estão fazendo, e que a gente possa aguardar um pouco mais para poder ter mais segurança em intervenções, né, que a gente vai propor, né, mudanças a partir de protocolos de estudo que foram validados. A senhora mencionou um ponto bastante importante que eu acredito que vem sendo até certo ponto negligenciado
até mesmo pela mídia, nesse debate sobre a eficácia das vacinas, que é essa questão dos métodos de produção, né? Do vírus inativo e também do RNA. Ontem a gente teve aqui no Brasil a divulgação da eficácia global da Coronavac, que foi um número de 50,38%, acima dos 50% necessários, mas muita gente começou a fazer comparação nas redes sociais com vacinas que estão aí acima dos 90%. Essas comparações, elas são honestas do ponto de vista científico, tendo em vista essas diferenças que existem na própria metodologia da vacina e também na metodologia da pesquisa? São metodologias diferentes, inclusive se a gente olhar, né, os protocolos de estudo, eles foram diferentes. Eu diria assim que a vacina aqui do Instituto Butantan, o estudo que foi realizado aqui, ele foi muito bem conduzido. Então, todas as pessoas que tiveram sintomas, mesmo muito leves, foram submetidos a teste. E a gente tem que pensar que essa população aqui do Instituto Butantan é uma população de profissionais de saúde que sabem muito reconhecer esses sinais e sintomas. Então, vamos colocar assim, são pessoas que estão mais alertas, né, para esses sinais e sintomas. Um pouco diferente de outras vacinas, inclusive a da Pfizer, existiam protocolos específicos para pedir o exame de PCR. Então, assim, existem detalhes, né, na condução. Não é que um foi mais bem feito, o outro foi menos bem feito, mas a forma como eles analisaram os casos, a forma como eles fizeram a solicitação dos exames, aconteceram algumas diferenças que podem ter impacto nessa eficácia. Eu acho sempre complicado a gente ficar com essas comparações, até porque você pode dizer assim, olha, existe uma coisa maravilhosa, mas ela é difícil de transportar, a gente não tem como armazenar e a gente não tem como distribuir. Então, efetivamente, a gente não tem a possibilidade dessa vacina. A vacina da Pfizer, por exemplo, a gente teria possibilidade de administrar em pouquíssimos lugares no Brasil, porque a gente teria um problema de distribuição importante por causa da necessidade de refrigeração. Então, ela não é uma vacina muito simples do ponto de vista de distribuição para um país da dimensão do nosso, né? Por outro lado, e a gente então, vamos dizer assim, a gente conseguiria administrar essa vacina num grupo muito pequeno. Não resolveria o problema. Por outro lado, se você tem uma vacina com menor eficácia e você consegue imunizar um número muito maior de pessoas, ao final ela pode ser melhor do que uma com muita eficácia que você não consegue imunizar muitas pessoas. Então, a vacina, porque ela é uma estratégia coletiva, ela depende do número de pessoas vacinadas, né, da cobertura vacinal. Todas essas análises precisam ser feitas, não é apenas uma análise de ponto, né, da eficácia. São várias análises que precisam ser feitas. Perfeito. E até a senhora poderia nos explicar um pouquinho melhor, porque não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento sobre como funciona esse rateamento da questão da população que precisa ser imunizada em relação com essa eficácia. Em termos práticos, o que é que esse 50,38% representa em termos de cobertura de vacinação aqui para o Brasil? A gente precisaria vacinar um percentual maior, em torno aí de um pouco mais de 80%, de cada faixa etária, de cada grupo daqueles ali, para atingir uma população que seria em torno de 80% da população. Lembrando, Éric, que a gente não tem evidências dessas vacinas no grupo de crianças, né? De crianças, as crianças não entraram nos ensaios clínicos desde o início. Alguns fabricantes incluíram crianças e adolescentes, né, menores de 16 anos, ali na metade do ensaio clínico. Então, nós vamos ter essa informação de segurança e eficácia, mas nós ainda não temos. Provavelmente, no primeiro semestre, nós teremos mais informações desse grupo que entrou de forma mais tardia. Lembrando, então, que esse grupo não vai poder ser vacinado. Então, eu acho que o nosso grande desafio agora é convencer as pessoas a comparecer nas unidades de saúde, assim que a campanha foi iniciada, para que elas possam, quando o grupo delas for chamado, né? Por exemplo, pessoas acima de 75 anos, a gente vai ter que convencer um número muito grande dessas pessoas a irem vacinar.
irem se vacinar, né? Ou, por exemplo, pessoas acima de 60 anos que estão em instituições, né, de longa permanência, vai ter que ter uma estratégia específica. Em geral, o profissional de saúde vai a essas instituições para vacinar. Então, assim, os indígenas, população ribeirinha, essas pessoas todas precisam estar convencidas que precisam se vacinar para ajudar o Brasil. Então, eu acho que o nosso desafio maior nesse momento, infelizmente, de muita politização, né, de muita desinformação, é convencer a nossa população que se você reduz em 50% a chance de alguém desenvolver qualquer sintoma, isso é muito bom. E se a gente consegue reduzir em mais de 78% a chance das pessoas precisarem de uma intervenção hospitalar, isso é sensacional. Nós vamos reduzir muito essa pandemia. Então, é isso que a gente precisa convencer as pessoas. Capacidade para isso nós temos, certo? Porque o nosso programa de imunização, as nossas campanhas de imunização são referência no mundo inteiro. Exato, Eric. Eu diria que talvez entre todos os países nós tenhamos a melhor organização e nós sabemos fazer isso. Nosso Programa Nacional de Imunização é um sucesso. A primeira pandemia, né, do século XXI, a pandemia da gripe suína em 2009, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, eu acredito que a gente tem a capacidade para imunizar aí em torno dos 150 milhões que a gente precisa, para em torno aí de 150 milhões, né, para que a gente possa, no máximo em 6 meses, para que a gente possa ter um impacto nessa pandemia e impedir essas mortes, que é tudo que nós queremos agora, né, que nenhum brasileiro e brasileira possa perder a vida para essa doença. Etel, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, Eric. Etel, um abraço aí para todos os ouvintes. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.